rearranging the geometry of the body is about creating a divine form from an ordinary flesh and bone system that we have. These 114 chakras, if we rearrange them in a certain way, a complete different possibility becomes available around those forms. So in India, such people get referred to as Bhagwan. What we refer to as the universe or as cosmos is essentially a complex amalgamation of forms. All these forms, planets, stars, the whole systems, these are all forms. Tudo bem com você? Hoje eu trago Sadhguru, um yogi, místico, escritor indiano, um grande visionário, um mestre espiritual. Lembrando que o intuito desse meu trabalho é de mostrar a coerência entre o raio fundamental das pessoas e o seu comportamento. Então, hoje eu faço mais uma leitura de perfil psicológico baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos. Então, quem me acompanha deve imaginar, pelo menos, qual seja um dos raios de Sadhguru. Gente, as pessoas mais espiritualizadas, os grandes avatares, os grandes mestres espirituais, eles sempre tinham como raio fundamental ou raio do pai e da mãe, violeta ou rosa. Então, olha que interessante, o raio fundamental de Sadhguru, que representa a sua identidade externa, é o violeta, e o raio do pai e da mãe dele são violetas. Isso quer dizer que todo o potencial dele é expresso pela energia do raio violeta. E a gente vê essa interação perfeita do masculino e do feminino vibrando no violeta. Então veja bem, o raio violeta ele representa o último grau de evolução do homem. Então, na escala evolucionária dos raios, né, o primeiro grau é representado pelo vermelho, que representa o primeiro estado de consciência do homem, quando ele tem que vencer ainda a batalha do mundo. Então aí começa a escala evolucionária do homem, né, representada pelos raios. E o violeta é o último, tá? Ele está lá no ápice da evolução. Por isso que ele representa o protótipo do homem perfeito. Então, geralmente, né, como eu falei no vídeo anterior, todo raio fundamental, ele é um potencial, né? Ele tem em si um potencial que expressa várias habilidades e características. Mas existe a questão da escolha pessoal da pessoa. Então, se ela está no momento de ascensão, ela vai fazer uma escolha. Se ela está ainda no momento de queda, vai fazer outra escolha. Então, o potencial é o mesmo, mas a escolha é que pode pender para o negativo ou para o positivo. Então, o violeta,
Geralmente ele representa o quê? Uma pessoa muito evoluída espiritualmente. Porque geralmente, como essa pessoa já tem essa tendência de se comportar de uma forma elevada, ele faz geralmente uma escolha direcionada para o caminho espiritual. E o violeta, ele representa o quê? A consciência desperta, que lhe confere um poder de alquimista. Então, os grandes alquimistas certamente eram do raio violeta, ou tinham um raio violeta em alguma posição, no pai ou na mãe. Então, violeta representa aquele que percorreu o caminho e chegou ao topo, assim rompendo todos os véus da matéria. Então, por isso que essas características, né, a partir do momento que você tem esse potencial desperto, desenvolvido, você se conecta à sua essência. Então, por isso que o violeta, ele é o raio dos grandes avatares e mestres espirituais, pela sua característica de evolução no alto grau. Então, o violeta, ele representa o sábio, aquele que está conectado com a inteligência suprema, aquele que já despertou. Então, por exemplo, o Sai Baba, a matriz dele era violeta. Papa Francisco no raio fundamental, violeta. E outros avatares. Então, o violeta, ele confere o quê? Um magnetismo humano muito grande. Essas pessoas têm um poder de persuasão, porque elas são magnéticas. Elas estão conectadas com as mais altas vibrações. E isso tudo confere outras habilidades, como são os visionários do mundo, são futuristas. E a gente percebe um refinamento, né, no temperamento deles. São pessoas nobres, altivas, muito acolhedoras, muito éticas. E isso faz com que elas dominem naturalmente o coletivo. E elas têm também muita energia curadora devido a essa alta frequência. E por estar muito à frente do seu tempo, porque elas estão vivenciando, digamos assim, o céu encarnados. Eles têm contatos e têm a visão interdimensional totalmente aberta. Por isso que se tornam avatares governantes, grandes religiosos, místicos, devido a essas habilidades inerentes ao potencial do raio violeta, né? Saint-Germain, totalmente violeta, tanto da identidade externa quanto interna, né? Quando ele esteve encarnado, aí eu fiz o estudo da personalidade dele encarnada, que até hoje, né, sendo o ser de luz que ele ainda representa esse protótipo da perfeição, de um grau elevado de espiritualidade. Então, gente, essa foi mais uma breve leitura do perfil psicológico e eu espero que você aproveite essas informações e compreenda a utilidade, né, desse conhecimento, porque uma vez que você conhece o seu raio fundamental,
você adquire autoconhecimento e também uma possibilidade mais clara de desenvolver o seu potencial, uma vez que em muitos casos está adormecido. E além disso também facilita a nossa interação com o nosso semelhante, né? No sentido de conhecer melhor, né? De entender melhor o comportamento dessa pessoa em função dos raios. E esse entendimento leva a melhores relações, porque aí você tem como a base do raio fundamental te mostra até onde as pessoas podem ir. Então é de muita utilidade esse conhecimento. Então, gente, se você gostou do meu vídeo, curte, compartilha. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva, que eu vou continuar trazendo outras leituras a fim de te mostrar essa coerência na prática do raio fundamental. Então, um beijo grande para você e eu te vejo na próxima leitura.